Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês, quem tiver com a Bíblia, possa abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. Amém ou misericórdia? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os discípulos. De fato, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com eles uma moeda de prata por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo de novo pelas 9 horas da manhã, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse: Vão vocês também para a vinha, e eu lhes darei de bom susto. Eles foram, e saindo de novo ao meio-dia, das 3 da tarde, fez o mesmo. Saindo quando caía a tarde, enquanto outros desocupados, ele lhes perguntou: Por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Vão vocês também para a vinha. Ao anoitecer, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague a ele a diária, começando pelos últimos até os primeiros. Chegaram que tinham sido contratados quando caía a tarde e receberam uma moeda de prata cada um. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iriam receber mais. No entanto, também eles receberam uma moeda de prata cada um. E ao receber a moeda, murmuravam contra o proprietário: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e você igualou a nós, e suportamos o peso do dia e o calor. Respondendo a um deles, disse: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo uma moeda de prata? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a você. Por acaso não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você está com ciúmes porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Eu sou um para falar, né? Para quem não me conhece, eu sou um para falar, né? Mas o que importa é o que Deus vai dizer através de mim. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus é um Deus que ama cada um de nós. Por isso ele chama as pessoas, como aconteceu na Bíblia, no Evangelho de hoje. Jesus chama cada um de nós a cada momento. Quantas vezes a gente deixou de ler a liturgia diária, quando dava tempo? Quantas vezes era para assistir aquela meditação da palavra que Deus queria falar conosco naquela hora? Deus nos chama a cada momento, a toda hora. Na hora que chega, eu chamo principalmente o dia de domingo, que é um dia muito importante. É um dia que a gente nunca se deve faltar. Que é o dia da Santa Missa Dominical. A gente pode ver que Jesus, Deus, ele te fez homem. Imagina um Deus que te fez homem, e te fez um com um de nós, como eu e você. E fez um ser humano como eu e você. Imagina. Será que, como nós, o nosso exemplo, será que nós poderíamos fazer isso um dia? Jamais. É como se nós estivéssemos assim: eu sou rico, eu não posso andar no posto de lama. Por quê? Porque eu vou me sujar. E Deus fez isso. Ele saiu ele veio do céu, ele fez homem para se misturar a uma humanidade pecadora, que é nós. Nós somos pecadores. Nós não éramos pecadores.
Nós nascemos, vamos dizer, puro. E depois do pecado original que aconteceu lá no início da criação, quando Adão e Eva pecaram, comeram o fruto proibido, a partir daquele momento todos nós nos tornamos pecadores. A humanidade toda foi contaminada. Imagina, por causa de uma maçã. Era o primeiro mandamento que o homem recebeu. O primeiro mandamento. Deus disse assim, que não te deve comer. E o homem comeu. E a mulher também. Sim, primeiro foi a mulher, depois foi o homem. Isso é algo, sabe, que é muito... A gente deve observar. Porque Deus disse que o homem, a partir do momento que o homem iria comer daquele fruto, o homem iria morrer. E o homem morreu mesmo. Morreu mesmo o homem. Não morreu no instante, mas morreu depois. Porque o pecado que matou o homem. O homem era para ter um homem vestido imortal. Após o pecado, aconteceu o quê? A morte. Por isso não é exagerar que cada um de nós vamos morrer. Um dia vamos morrer. E cabe a nós aqui na terra observar o que Deus nos chama para fazer. Então, o que nós temos que fazer hoje é aproveitar a cada instante, fazer o melhor de nós. A gente não consegue fazer sozinho. A gente tem que contar com o quê? Com a graça de Deus. Toda hora, com a graça de Deus. Aqui também nós estamos vendo aqui, vou até ler, para ficar mais significativo. Então, para quem está com a Bíblia, a mão aberta ainda, lá em Mateus 20, né? De 7, Mateus 20, capítulo 20, versículo 7. Que capítulo 20, versículo 6, na verdade, a versículo 7. Saindo quando caía a tarde, encontrou outros desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ninguém contratou aqueles homens para trabalhar. E é a mesma coisa que nós. Nós temos que evangelizar. Porque Deus pergunta: por que você não está indo na igreja? Aí você responde: porque ninguém me convidou. Ninguém está dizendo para nós ir para a igreja. Então, a nossa missão na terra aqui não é só nós ficar com a igreja e as pessoas lá de fora da igreja. Por isso é muito importante a gente evangelizar. Como assim evangelizar? Seja com as suas palavras, seja com as suas próprias ações. Se comportar como um santo, não melhor que ninguém. O homem santo. Faz de tudo para fazer a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você é obediente ao Senhor, você se torna... As pessoas chamam a atenção das pessoas. Chama duas atenções. Uma má e uma boa. A má que vai ficar com inveja de você, que você está seguindo bem. E a boa que as pessoas vão ver. Esse homem que é o meu cara. Ele está seguindo Jesus. Bonito. E ele realmente é muito bonito mesmo. Ele segue Jesus. É como se a gente largasse tudo o que tem. Deixasse tudo o que tem. Calma. A primeira coisa que tem que deixar é as coisas que não aproximam de Deus. As coisas que não fazem você aproximar de Deus. Quais são essas coisas que te faz distante de Deus? O pecado. Sim, o pecado parte de Deus. Mas para você aprender a discernir o que é pecado e o que não é pecado, você precisa o que? Se aprofundar. Estudar. Tem um livro que é o documento da igreja,
O senhor está com o catecismo aqui? Não, né? É o catecismo da Igreja Católica. Esse é um dos principais para ensinar as pessoas o que é certo, o que e o que é errado. Ah, mas eu não tenho, no momento, eu não tenho condição para comprar um catecismo. Então, pesquise no YouTube. Na internet tem demais. Eu tenho dois padres, dois canais que eu aconselho que você assista. O padre Leonardo Wagner e o Arauto do Evangelho. Que primeiramente tem que pesquisar, tem que se aprofundar, porque na minha parte, na minha caminhada, eu tive dificuldade. Porque a partir do momento que eu estava me aproximando do Senhor, eu encontrava dificuldade. Então, para eu aprender, para eu discernir o que é certo e o que é errado, para o inimigo não me usar de forma errada, eu tenho que aprofundar. E graças a Deus, Deus me deu um diretor espiritual e ele me disse, aprofunde. E aprofundei. E graças a Deus, eu já aprendi as coisas. Sim, ainda tem muito a aprender. Mas aprendeu, agora pratico. Discerne o que é certo e o que é errado. Discerne o que é certo e o que é errado. Dá preguiça. Eu chegava um vídeo que era para me assistir, ele pensava assim, eu vou assistir mesmo. Dá preguiça assim. Imagina que eu não tivesse entregado a preguiça. Eu ia aprender, eu estava aqui, poderia estar, mas não estava como eu estou aqui agora. Com a graça de Deus, eu estou mais calmo agora. Então, é difícil seguir os mandamentos, é difícil. Mas, conta com a graça de Deus. Peça a Deus a graça de todo dia. A graça de manter cada vez mais na caminhada vocacional, né? Alguns aqui estão, não sei, pode ser chamado de padre, diácono, essas coisas. Só que quando eu digo assim, caminhada a vocação, eu digo assim, não é uma vocação assim, agora todo mundo aqui vai se tornar padre. Vai dar minha mulher, não tornar padre. Não, criatura. É várias vocações. Uma é para ser chamado para a vida religiosa, freire, alguns chamados para a ordem, que é o sacramento da ordem, que é o que? Que é os padres, e outros os matrimônios. É várias vocações. É várias vocações, não é só uma. Por isso, quando a próxima vez que você tivesse, agora eu vou estar na padre, não, calma aí, criatura, quem disse é primeiro. E Deus, como aconteceu aqui no Evangelho, ele acolhe todos. Ele acolhe todo mundo. Pode ser o homem mais pecador da terra, mas ele acolhe. Ele acolhe. Ele acolhe todos, mas quer que todos que muda de vida. A partir do momento que a pessoa se converte, é mudar de vida. A pessoa muda de vida. Deus toca a pessoa se torna diferente. A mentalidade da pessoa muda. A pessoa muda. Tem gente que pensava assim, não vou casar não. Aí a partir do momento que se converte, agora eu quero casar. Agora eu vou procurar minha Maria agora. Vou casar agora. Então, para a conversão é preciso lutar. Nós temos que lutar para a conversão. Aprofundar, lutar. Repitam comigo. Aprofundar e lutar. Aprofundar e lutar. Bonito. Assim que as pessoas gostam. Que Deus gosta. Nós façamos. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu comportamento. É difícil, mas vale a pena. Imagina se eu não tivesse saído naquele tempo. Mais ou menos 5 anos atrás. Imagina se eu não tivesse saído. E não estaria aqui.
Eu vou colocar minha mãe nessa situação. Ela ficava com o som ligado em casa. Aí ela deixou o som com áudio, com a música. Até uma vez que o padre disse assim, não sei se eu era padre, era uma pessoa normal. Aí eu disse assim, que Deus, não lembro muito, mas disse assim, que Deus pode tirar o pecado da pessoa. Né? Eu não queria sair. Eu estava achando bom demais. Mas eu não queria que eu ficasse ali. Deus queria que eu saísse daqui. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que aceitar a conversão. Não só num dia, mas todos os dias. Porque a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente tem que mudar, tem que converter, tem que fazer a vontade de Deus. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a vida eterna? Então, vale a pena sair do que não agrada ao Senhor. Vale a pena sair. A recompensa que nós vamos ter não é aqui. A recompensa do céu. A vida eterna. O paraíso, aonde não há sofrimento, aonde não há choro, aonde não há decepção, aonde há você, seus irmãos e Deus. Imagina esse paraíso, esta vida eterna, você lá no céu, vendo Jesus face a face. Isso será. Imagina nós, imagina aqui, como se nós estivéssemos lá no céu, como se estivéssemos todos aqui. Vamos supor que o altar, que é o Santíssimo, vamos dizer que é Jesus. E vocês aqui no céu. É preciso sair disso daqui, da zona de conforto, para chegar lá. Eis uma grande esperança. A vida eterna. A gente pode perder tudo aqui, mas não pode perder o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.